Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar rapidinho aqui uma aula para explicar um pouco sobre como calcular a área de um octógono regular, beleza? Octógono regular. Então, um polígono, tá, de 8 lados. Então, 8 lados congruentes, beleza? Então, assim, à primeira vista, né, a gente pode imaginar que se eu unir os vértices opostos aqui do octógono, né, com esse, por exemplo, a gente cria triângulos equiláteros, mas não é verdade, tá? Isso aqui só vai servir para hexágono, tá joia? Então, como que a gente vai calcular aqui a área do octógono? Qual que vai ser a fórmula, tá? Da área do octógono regular, né? Então, primeira coisa, vamos chamar de L aqui o lado do octógono, beleza? E aí vai aparecer um conceito importante nos polígonos regulares, que é o conceito de apótema, tá? Então, o que vai ser o apótema? Eu sei que todo polígono regular vai ter um centro, né? E se eu pegar esse centro e criar um segmento de reta que, né, que tem como extremidades, né, esse centro do polígono mais metade, né, mais o ponto médio aqui do lado, de um dos lados, tá? Eu sei que isso aqui vai formar 90 graus, então esse camarada aqui a gente vai chamar de apótema, tudo bem? Então, por exemplo, num quadrado, tá? Só para dar um exemplo aqui rapidinho, né? Então, se eu pegar aqui o centro do quadrado, criar um segmento de reta que vai unir o centro até metade do lado, né? E obviamente isso aqui vai gerar um segmento perpendicular ao lado, a gente vai chamar de apótema, tudo bem? Então, a mesma coisa com o triângulo equilátero, né? Então, se eu pegar aqui o centro e unir, eu tenho o apótema, tá joia? Então, todo triângulo, todo polígono regular vai admitir esse segmento que a gente chama de apótema, beleza? Então, tá bom. Aí, o que vai acontecer, então, né? Se a gente continuar construindo aqui esses triângulos, né, unindo esses vértices diametralmente opostos aqui, né? A gente percebe então que nós temos 8 triângulos aqui. Então, se eu calcular a área desse triângulo aqui, basta eu multiplicar por 8 e a gente consegue calcular, certo? Então, para calcular isso daqui, o que a gente sabe, né? Que se eu chamei de L, né? Então, como a gente tem um polígono regular, eu sei que aqui eu tenho L sobre 2, né? Beleza? E a área desse triângulo aqui, então, né? Desse triângulo rosa aqui todo, né? Até como é o mesmo, então a área desse triângulo aqui, por exemplo, né? É base vezes altura dividido por 2, né? Então a área desse triângulo é a base, que é o L, vezes a altura, que é o apótema, dividido por 2. Beleza? Então qual que vai ser o objetivo aqui, basicamente, dessa aula, né? É tentar escrever esse Azinho, esse apótema aqui, em função do lado, tá? Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Então, a ideia é chegar assim, que o apótema é igual a alguma coisa envolvendo o L, beleza? Tá? Porque aí depois a gente substitui aqui, eu vou ter a área de um triângulo, e aí eu acabo multiplicando essa fórmula por 8, e a gente calcula então a área do octógono regular, beleza? Então, como que vai ser o procedimento aqui, ó, né? O que a gente enxerga aqui, né? Vamos dar um zoom aqui, né? Eu sei que se eu pegar essa figura, né, a gente acaba criando um triângulo retângulo aqui, beleza? E aí eu vou ter então essa hipotenusa, eu vou chamar de x, né? Então eu não sei o tamanho dela, mas a gente sabe que a gente consegue calcular aqui, fazer uma relação entre o apótema e o lado, né? Por meio desse triângulo retângulo. Então a gente sabe que nós temos essa fórmula aqui, né? X ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado mais meio aqui do lado ao quadrado, certo? Isso aqui, então vai ficar x ao quadrado igual ao quadrado
mais L ao quadrado sobre 4. Vamos deixar aqui quieto essa forma, beleza? Aí a outra relação que a gente consegue fazer, tá? A gente bate o olho e consegue enxergar, é em relação à lei dos cossenos, né? Então, se a gente aplicar a lei dos cossenos para esse triângulo aqui, ó, né? Então a gente sabe que eu tenho esse lado x aqui, né? E eu vou ter esse ângulo aqui, né? Então este ângulo aqui, ó, vamos pensar junto, né? Então eu sei que se eu der a volta completa são 360 graus, né? Então 360 graus aqui. Então como são 8, né? 8 pedaços aqui, se a gente dividir por 8, né? Dividir por 8, a gente divide pela metade, dá 180. Divide pela metade de novo, dá 90, e divide pela metade de novo, então dá 45 graus. Então esse ângulo aqui é 45 graus. Eu vou escrever aqui para não poluir muito a figura, né? Então a gente está falando aplicar a lei dos cossenos para esse triângulo aqui, né? Um triângulo isósceles, né? Que tem um ângulo aqui de 45 graus, os lados aqui congruentes x, e o lado oposto ao 45 graus é o L, né? Então, se a gente aplicar a lei dos cossenos aqui, vai ficar L ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes x, né? Lado vezes lado, os lados adjacentes ao ângulo, vezes cosseno de 45 graus. Então, se a gente melhorar isso daqui, fica assim. L ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado menos 2 vezes x ao quadrado, né? X vezes x ao quadrado, vezes cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, certo? Então, beleza. Então, o que a gente faz aqui? A gente simplifica, né? Então, a gente chega aqui que o L ao quadrado é igual a 2x ao quadrado menos raiz de 2x ao quadrado. Vou colocar a raiz de 2 aqui na frente, x ao quadrado, certo? Então, se a gente fatorar aqui, eu sei que o L ao quadrado é igual a 2 menos raiz de 2, x ao quadrado, né? Então, colocando em evidência o x ao quadrado, só que, né, colocando em evidência aqui, tá? Normalmente a gente coloca aqui na frente, mas pode colocar também depois, não tem problema, já que é um produto isso daqui, certo? Então, a gente chegou, ó, em duas fórmulas aqui, envolvendo né, lados, o L, o X, né, esse segmento que a gente chamou de X aqui, tá? Então, qual que é a ideia aqui agora? Então, lembra, né, o nosso objetivo é tentar escrever o Azinho, né, aparecendo alguma coisa envolvendo o L, né, para trocar aqui só ficar a área desse triângulo em função do lado do octógono, né. Então, se eu quero escrever o Azinho aqui em função, né, o meu objetivo é tirar esse x ao quadrado daqui e colocar alguma coisa envolvendo L, né? Certo? Essa é a ideia. Então, eu observo, ó, tem o x ao quadrado aqui. Se eu isolar esse x ao quadrado aqui, né, o que a gente vai ter? Ó? Isso daqui eu passo dividindo, né? Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a L ao quadrado dividido por 2 menos raiz de 2. Certo ou não? Então, aí na sequência que a gente vai fazer, no lugar desse x ao quadrado, a gente coloca tudo isso. Aí você fala, pô, aqui tem que fatorar, né? Sim, tem que fatorar, mas vamos fazer isso depois, tá? Então, o que a gente vai... Então, qual que é a ideia aqui, ó, tá? No lugar desse x ao quadrado, a gente vai colocar tudo isso aqui. Já que a gente chegou que x ao quadrado vale isso, certo? Então tá bom, ó, vai ficar assim. Então, L ao quadrado, né? Então, no lugar do x ao quadrado aqui, L ao quadrado sobre 2 menos raiz de 2 é igual ao apótemo ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Então, assim, teoricamente, a gente já vai conseguir fazer uma relação entre o apótemo e o lado, só que isso aqui vai dar um pouco de trabalho, né? E às vezes, assim, você tem que ter um pouco de fé para de fato achar que isso vai dar certo, né? Então, vamos isolar esse cara aqui, vamos mandar esse L ao quadrado para lá, né? Então, vai ficar assim, ó. O apótemo ao quadrado é igual isso daqui que ficou, né? Só que a gente já está trocando de lado. 2 menos raiz de 2 menos L ao quadrado
sobre 4. Beleza. Então, A ao quadrado aqui, o apótema ao quadrado. Vou tirar aqui, né, o mínimo. Né? Então, tirar o mínimo aqui, multiplica esses dois camaradas aqui. Né? E multiplica cruzado, é isso na prática. Né? Então, vai ficar 4L ao quadrado. E aí vai ficar 2L, então vai ficar menos, né, 2L ao quadrado, menos 2L ao quadrado, menos com menos vai dar mais raiz de 2L ao quadrado, certo? Então, beleza, ó. Então, melhorando isso daqui, vai ficar assim, A ao quadrado é igual 4L ao quadrado menos 2L ao quadrado vai dar 2L ao quadrado. Espera um pouquinho que minha cachorra tá dando bagunça aqui. Mais raiz de 2L ao quadrado. Aí dividido, né? Então operei aqui. 4 vezes 2 menos raiz de 2. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer de novo aqui, ó? Vai ficar assim, A ao quadrado é igual. Vou fatorar esse L ao quadrado aqui em cima. Vai ficar assim, ó. Espera um pouquinho. Meu cachorro. 2 mais raiz de 2, tudo L ao quadrado, dividido por essa parte de baixo aqui, ó, 4 vezes 2 menos raiz de 2. Beleza, agora, ó, qual que é a matemática aqui, ó? A gente vai ter que racionalizar essa parte de baixo, beleza? Como que a gente racionaliza essa coisa aqui, né, sendo que eu tenho uma diferença entre um número, né, inteiro aqui e o número irracional, certo? Então a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 2 mais raiz de 2, tá? Pelo conjugado que a gente vai falar, né, 2 mais raiz de 2. Por que isso, né? Porque quando eu multiplico em cima e embaixo por essa expressão aqui, a gente força a aparecer uma diferença de 2 quadrados, né? Então vai ficar assim, né? Então o A ao quadrado aqui, o apótema ao quadrado, né? Vamos fazer aqui embaixo primeiro, só para ver o que vai acontecer, né? Então vai ficar 4, que eu não mexi, né? E aí, quando eu tenho, lembra, né? O mesmo pedaço, assim, uma hora menos, outra hora mais, ou vice-versa, a gente tem uma diferença de 2 quadrados, ou seja, eu pego cada parte e levo ao quadrado, né? E aqui dá uma diferença de 2 quadrados, uma hora a gente usa menos, outra hora mais, ou vice-versa, né? E aqui em cima, o que aparece? Aparece 2 mais raiz de 2 e vezes 2 mais raiz de 2, né? Ou seja, 2 mais raiz de 2, tudo ao quadrado, vezes L ao quadrado. E aqui embaixo, né, quando a gente força isso, o objetivo é esse, né? Eliminar a raiz aqui, e é isso que acontece. Já então fica assim, então fica o apótema ao quadrado é igual a 2 mais raiz de 2 ao quadrado vezes L ao quadrado, tudo sobre 4 vezes 2 ao quadrado 4, 4 menos 2 dá 2 vezes 2, né? Beleza? E aí, como o apótema, eu sei que isso aqui é uma medida, né? É um segmento, né? Então a gente não vai admitir ele negativo, certo? Então eu posso extrair a raiz aqui sem já desconsiderando o apótema sendo um valor negativo, já que, né, se fosse uma equação aqui, a gente poderia, na solução, admitir, né, tanto mais quanto menos ele, mas não nos interessa a solução negativa. Então, a gente extraindo a raiz aqui, né, esse quadrado aqui tirando a raiz, o que vai sobrar? Aqui vai ficar 2 mais raiz de 2 ao quadrado vezes L ao quadrado, dividido por 4 vezes 2. E aí começa agora, né, então, ó, quando eu tenho uma raiz de um produto e uma fração, é como se eu estivesse extraindo a raiz de cada parcela aqui, né? Então fica assim, ó. Então, se eu extrair a raiz disso, corta, né? O quadrado aqui só sobra 2 mais raiz de 2. Se eu tirar a raiz aqui disso, só sobra o L. Se eu tirar a raiz do 4, dá 2. E se eu extrair a raiz do 2, dá a raiz de 2, certo? Então isso que acontece aqui, quando eu extraio a raiz de uma expressão que envolve produtos e uma razão aqui. É como se eu estivesse extraindo a raiz de cada pedaço. Beleza?
Aí, de novo, o que, que aconteceu aqui, né? Apareceu um raiz de 2. Isso aqui é fácil racionalizar, né? A gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. E aí vai ficar aqui o apótema, então é 2 mais raiz de 2 vezes L vezes raiz de 2. Né? Dividido por 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? Vai ficar 2 vezes 2 aqui, beleza? Então, o que, que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Eu vou distribuir, tá? Esse 2, né? Esse daqui, porque eu posso, porque é como se tivesse o raiz de 2 estivesse multiplicando, né? Então eu vou colocar para dentro o raiz de 2, essa é a ideia, tá? Vai ficar assim, ó. O apótema é 2 raiz de 2 mais raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Vezes L, né? Porque o L eu deixei quieto aqui, eu só coloquei para dentro, então o raiz de 2. Dividido por 2 vezes 2. E por que eu não multipliquei aqui? Porque olha só, quando a gente põe o raiz de 2 para dentro, ó, aparece um 2 que fica em evidência aqui que eu posso extrair, né? Então vai ficar assim, o apótema é 2 raiz de 2 mais 2, mais 1, vezes o L, dividido por 2 vezes 2. Né? Então, e aí aqui a gente consegue simplificar esse 2 e finalmente a gente chega na fórmula do apótema do octógono, tá bom? Que é raiz de 2, raiz de 2 mais 1 vezes L dividido por 2. Beleza? Então isso aqui, essa é a parte que nos interessa, tá bom? Que é o apótema do octógono regular, né? Do octógono. O octógono, tá? Em função somente do lado, beleza? Então se a gente voltar aqui, ó, né? O que a gente tinha? Que a área desse triângulo era L, né, o lado, vezes o apótema dividido por 2, era de um triângulo, né? Então vamos voltar lá agora. Vai ficar assim, ó. Então, a área desse meu triângulo, né? Então é lado vezes o apótema dividido por 2. Então, se eu trocar no lugar desse A aqui, né, colocar essa expressão, vai ficar assim, L vezes isso tudo aqui, né? Raiz de 2 mais 1 vezes L, dividido por 2, né? E aí dividido tudo por 2 de novo, certo? Então, esse 2 aqui está aqui. O apótema aqui eu troquei por toda a expressão daqui. Então, beleza. Então, a área do triângulo vai ficar assim. Quando a gente divide por 2, depois dividir por 2 de novo, é a mesma coisa que dividir por 4, né? Então, assim, eu tenho L vezes L, eu tenho raiz de 2 mais 1, vezes L ao quadrado, dividir por 2 é dividir por 4, né? Ou mantém o de cima e multiplica pelo inverso, né? Aí vai ficar o 2 embaixo, 2 vezes 2 dá 4. Beleza? E aí aqui, então essa fórmula aqui, né, é a área de um dos triângulos, né? Então deixa eu até copiar lá essa figura aqui de novo pra gente, né? Porque é isso que esse que é o resultado que nos interessa, né? Opa, não copiou aqui tudo. Ah, porque é uma imagem ali, então não vai copiar. Bom, mas enfim, né? Então aqui eu tenho a área, então essa aqui é a área de um triângulo, né? Então, como o octógono são 8 triângulos, né? A gente conclui aqui, né? Então, que a área do... Vou colocar o 8 aqui de 8 lados, tá? A área do octógono, né? É pegar essa fórmula e multiplicar por 8, né? Então, é 8 vezes esse camarada aqui, né? Raiz de 2 mais 1 vezes L ao quadrado dividido por 4. E aí, se a gente simplifica aqui, o 8 com 4, dá 2 e a gente finalmente chega na fórmula, né? Então, que a área do octógono é 2 raiz de 2 mais 1 vezes L ao quadrado. Beleza? Então, essa é a fórmula da área do octógono. Beleza? Então, só para dar um exemplo, né?
bem simples mesmo, né? Só a gente imaginar, nem sei se eu vou conseguir desenhar um octógono aqui, né? Mas assim, imaginar um octógono aqui de lado 2, lado 3, vai. Lado 3, né? Já que é regular, eu sei que todos medem 3. Então a área desse octógono é 2 vezes raiz de 2 mais 1. No lugar do L, põe no 3, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 2 é 18. Então a área é 18, raiz de 2 mais 1. Beleza? Então é isso, tá? Essa aula aqui, porque tem um exercício na lista lá que vai falar sobre um prisma com base octógono, certo? Então é isso, valeu!